Sou comprometida. Sou organizada. Sou motivada. Sou ensinável. Sou disciplinada. Sou comédia. Olá, doutor! Olá, doutora! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da Comed, uma empresa especializada em soluções inteligentes para médicos e profissionais da área da saúde. O nosso objetivo aqui é produzir conteúdos que vão promover o seu sucesso financeiro, tá bom? E aí entendemos que esse sucesso financeiro ele está atrelado a crescimento financeiro e também a sua liberdade de tempo. Mas antes de falar sobre o assunto de hoje, que vai ser sobre tributação de clínicas médicas, eu queria convidar você para se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar esse nosso vídeo, tá bom? Eu vou compartilhar aqui o nosso material, então, do vídeo de hoje, será sobre tributação para clínicas médicas. Diversas vezes, né, eu recebo perguntas, Sadraque, qual é o melhor regime de tributação para abrir, para enquadrar um estabelecimento de saúde. Lembrando que neste vídeo eu não vou estar comparando se vai ser melhor a pessoa física ou a pessoa jurídica. Eu já estou levando em consideração a necessidade, a obrigatoriedade de se ter uma pessoa jurídica. E aí eu quero mostrar para você qual é o melhor regime tributário. Tá? E aí você precisa de algumas informações para chegar nessa resposta. Informações como qual é o faturamento da sua empresa, vai ter ou não funcionários, quantos funcionários, qual o valor da folha de pagamento, mas aí você vai entender quais são esses fatores que vão levar você a ter a melhor resposta para o enquadramento tributário, tá bom? Então, olha só, temos esses três regimes tributários atualmente no Brasil. Simples Nacional, lucro presumido e lucro real, tá? O Simples Nacional, ele veio para simplificar, como o próprio nome já diz, unificar, tá? Então, é um regime de arrecadação, unificado dos impostos federais. E, em alguns casos, o imposto municipal também. E aí eu estou falando de imposto de renda da pessoa jurídica, eu estou falando de PIS, eu estou falando de COFINS, eu estou falando de contribuição social sobre o lucro líquido, tá? E em alguns casos, dependendo do faturamento do seu estabelecimento de saúde, né, da sua clínica, você também paga o ISS-QN embutido dentro dessa guia do Simples Nacional. Agora eu vou estar aprofundando mais sobre esse regime, tá? E aí nós temos o segundo, lucro presumido. Como o próprio nome já fala, existe uma presunção, tá? Estipulada pela própria Receita Federal. E o terceiro e último, lucro real. Ao contrário do regime anterior, que é em cima de uma presunção pré-estabelecida pela Receita Federal, nós temos no lucro real uma tributação em cima do lucro operacional contábil da sua empresa, tá? Apurados em cima de um determinado trimestre, tá bom? Então agora eu quero aprofundar com você sobre o regime de tributação chamado Simples Nacional. O que é o Simples Nacional? Como eu disse anteriormente, é um regime de tributação unificado, tá? Aonde você paga através de uma única guia todos os impostos federais e, dependendo da situação, você também paga nesta guia o ISS, que é um imposto municipal, tá? Então, eu estou falando de impostos federais como imposto de renda, PIS, COFINS, contribuição social e, em algumas situações, o imposto municipal, que é o ISS, tá? Então, para você ser optante do Simples Nacional, primeiro pré-requisito, a sua empresa não pode faturar, né, ter um faturamento dos últimos 12 meses, o valor superior a 4 milhões e 800. Se a sua empresa faturar mais do que isso, você já não pode ser optante do Simples Nacional. Primeiro pré-requisito. Caso você tenha uma outra empresa ou outras empresas, leve em consideração o faturamento global, ou seja,
o faturamento de todas as empresas cujo seu CPF esteja vinculado ao CNPJ, tá bom? Então, primeiro pré-requisito é esse, faturar menos de 4 milhões e 800. Segundo, as atividades. E aí o Simples Nacional, ele subdivide em 5 anexos, tá? Anexo 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Os anexos que estão vinculados, que estão correlacionados com a atividade médica, somente o anexo 3 e o anexo 5. Por isso que eu coloquei aqui na demonstração somente esses 2 anexos, o 3 e o 5, tá? No anexo 3, você tem um outro pré-requisito. Qual é, Sadraque? Eu vou mostrar para você aqui. O fator R tem que ser maior do que 28%. Sadraque, calma. O que é o fator R? É um resultado, tá, da representatividade da sua folha de pagamento perante o seu faturamento. Vou traduzir. Quantos por cento a sua folha de pagamento, né, o salário da sua funcionária, tá, da sua secretária, de todos os funcionários que você tem no CNPJ, somado com o Prolabore. Somando tudo isso, se o percentual desta folha de pagamento representa superior a 28%, você está dentro do anexo 3, tá? E aí você tem aí na sua tela a tabela do Simples Nacional do anexo 3, tá? Vocês percebem que é dividida em 6 faixas, que vai de 6% até 33%. E aí eu quero mostrar para você na prática. Então, se a sua clínica fatura ou faturou nos últimos 12 meses valor inferior a R$180 mil, e você tem uma correlação dos seus funcionários, um percentual superior a 28%, você está no Simples Nacional, no anexo 3. E aí, quantos por cento eu vou pagar de imposto, Sadraque? 6%, conforme a tabela, tá? Caso você faturou de 180 a 360, o percentual que você vai pagar de imposto sobre o seu faturamento será de 11,20%. E assim sucessivamente, de acordo com essa tabela que está na sua tela, tá bom? Sadraque, eu só tenho uma única funcionária, tá? E eu tenho o meu Prolabore que eu recolho ali sobre um salário mínimo. Resumindo, o valor da minha folha de pagamento representa um percentual inferior a 28%. Então, você não pode ser do anexo 3. E aí você cai no anexo 5º, que é essa outra tabela aqui, ó, que eu vou mostrar. Pronto, tá? Vocês perceberam que tem um aumento considerável na alíquota, né? Aonde você pagava 6% lá na tabela 3, do anexo 3, aqui no anexo 5º, você paga 15,50%. Olha o tanto que aumentou, mais do dobro, não é isso? E aí o anexo 5º, ele vai de 15,5% até 30,50%. Tem a mesma didática, né? A mesma sistemática progressiva. Quanto maior o faturamento, maior será a alíquota, tá bom? Saindo do Simples Nacional, tá? E aí nós entramos aqui no lucro presumido. O próprio nome já fala, existe uma presunção estipulada pela própria Receita Federal de acordo com as atividades. Ou seja, alguns impostos federais, eles são calculados sobre o seu faturamento. Outros impostos federais, eles são calculados sobre uma presunção pré-estipulada pela Receita Federal de acordo com a atividade. E como eu estou falando aqui para atividade médica, para doutores e doutoras que têm pessoas jurídicas na área da saúde, eu vou estar falando sobre o percentual dessas empresas, clínicas, hospitais e tudo mais, tá bom? Então, a primeira presunção é essa. Olha só, aí lembrando, Sadraque, eu sou obrigado a estar no lucro presumido somente se eu faturar mais de 4 milhões e 800? Não. Caso você fature menos do que isso,
e mesmo assim queira participar, queira fazer o enquadramento da sua empresa dentro do lucro presumido, você tem essa opção. Agora, se você faturar mais de 4 milhões e 800, deixou de ser uma opção e virou uma obrigação. Por que uma obrigação? Porque você já não pode ser optante do Simples Nacional. E aí você estaria, entre aspas, obrigado a a ter como tributação o lucro presumido ou o lucro real, tá bom? E aí, quais são, Sadraque, esses impostos? Olha só, PIS, né, o percentual de 0,5%. COFINS, 3%. O ISS é um imposto municipal, então vai de acordo com a alíquota do seu município. Para o município que eu estou aqui citando como exemplo, ele tem a alíquota de 5%, tá? E aí nós temos o imposto de renda, tá? Que a alíquota é 15,5%, mas ele é calculado sobre a presunção, que para casos de consultas médicas, existe a presunção estipulada pela Receita Federal de 32%. Fazendo aí o cálculo, ficaria 4,80%, tá? Muitos cálculos, né? Mas vamos lá. Contribuição social sobre o lucro líquido, né? Ou as iniciais, CSLL, tá? A alíquota é de 9% e calculado sobre a presunção de 32%, que daria 2,88%. Resumindo, para uma empresa, uma clínica médica que realiza consultas, você teria uma alíquota total de 16,33%, levando em consideração que o município teria um ISS de 5%, tá? Ah, será que existe alguma situação aonde eu consigo pagar menos imposto de forma legal dentro do regime de tributação do lucro presumido? Existe, mas não para consultas médicas, para exames. E aí eu mostro essa segunda tela aqui, ó, tá? Lembrando que alguns impostos, eles são pagos ou recolhidos mensalmente, tá? E aí eu cito o ISS, o PIS e o COFINS, ou seja, todo mês você tem que pagar eles com base no seu faturamento, tá? Ou seja, na quantidade de notas fiscais emitidas, e os outros impostos, eles são trimestrais. E aí eu estou falando de contribuição social e também do imposto de renda, tá? Você soma todo o seu faturamento de janeiro, fevereiro e março, recolhe em abril. Depois, abril, maio e junho, recolhe em julho. E assim sucessivamente, tá bom? E aí vamos lá para a segunda demonstração dentro do lucro presumido. E aí você consegue reduzir um pouquinho a carga tributária, tá? Aonde você paga 16,33 para consultas médicas, para exames, né, de alta complexidade, tratamentos cirúrgicos e tudo mais, você consegue reduzir para 10,93%. Sadraque, qual é o segredo? Porque os impostos trimestrais, imposto de renda e contribuição social, a presunção não é 32%. É de 8% para imposto de renda e de 12% para contribuição social sobre o lucro líquido. Se a presunção diminui, o imposto também diminui. E o resultado da carga tributária também será menor. E aí você estaria pagando aí algo em torno de 10,93%. Lembrando que nesse exemplo eu estou usando a tributação do ISSQN, uma alíquota de 5%, tá bom? E aí repete as mesmas coisas para impostos mensais e impostos também trimestrais. Beleza? Saindo do lucro presumido, nós vamos para o lucro real, que é o terceiro e o último regime tributário, tá? Sadraque, o que muda em relação ao lucro presumido? Somente a base de cálculo para apuração dos impostos trimestrais. Aonde você calcula lá no lucro presumido em cima de uma presunção, aqui você vai estar calculando de fato em cima do resultado operacional contábil. Ou seja, quanto que a sua empresa recebeu e quanto que ela gastou. E aí você faz a conta, tem o resultado. Esse resultado é chamado a base de cálculo para apuração dos impostos trimestrais.
Lembrando que a alíquota, nesse caso, é basicamente a mesma do regime anterior, que é o lucro presumido, tá? E aí não muda nada em relação aos pagamentos. Ou seja, existem, né, os pagamentos mensais e também os pagamentos trimestrais. É o mesmo formato do regime anterior, tá bom? Eu espero que você tenha entendido e se você tem dúvidas sobre esse assunto, entre em contato conosco que nós podemos te ajudar. Grande abraço e até mais. Sou comprometida. Sou organizada. Sou motivada. Sou ensinável. Sou disciplinada. Sou comédia.